Hari. Como eu falei no início, antes de começar o programa, o Arati, hoje é um dia auspicioso. Srila Govinda Maharaj vai ser lido uma aula dele sobre Ganga Devi, o rio Ganges, e depois vamos ler um outro artigo postado no Gaudiya Dasha, da origem do Ganges, porque aos olhos materiais, como o Srila Siddhar Maharaj fala, os olhos materiais não conseguem ver algo transcendental, e o rio Ganges é transcendental. Então, aos olhos materiais, a pessoa que tem a consciência material, a consciência animal, como diz Srila Siddhar Maharaj, vê o rio Ganges aparecendo, nascendo no Himalaia, mas a visão transcendental não é essa. Nós não temos essa visão transcendental, mas os gurus têm, as escrituras falam, os sábios têm, que o rio Ganges não aparece no Himalaia. E aí vai ser contada a história de como o rio Ganges aparece, como que ele vem para o mundo material, para a Terra. Então vamos começar primeiro com a leitura da aula de Srila Govinda Maharaj. Shri Ganges visita Srila Gurudev. Shri Ganges visita Srila Gurudev. Depois de entregar um discurso maravilhoso na glorificação do Ganges, Srila Gurudev, Srila Bhaktisundar Govinda Devi Goswami Maharaj, espontaneamente decidiu tomar banho no rio sagrado. A seguir, um trecho da palestra de Srila Gurudev mais cedo naquela manhã. O Ganges, na época de Mahaprabhu, era tão glorioso. O Digvijay Pandit viu Mahaprabhu explicando as glórias do Ganges. Ele foi convidado por Mahaprabhu. Você elogie o Ganges. Nesta época, estavam pensando que o Ganges vinha do Himalaia, mas na verdade, está vindo dos pés de lótus de Narayan. Srila Rupa Goswami Prabhu disse: você não pode desonrar ou ignorar a posição do Vaishnava. Ele pode estar de diferentes formas perturbado por doenças. O exemplo dado é o Ganges. Tantas coisas sujas são provenientes da planície. De aldeia em aldeia, a sujeira está indo para o oceano. E em cada aldeia, coisas sujas estão indo para o Ganges. Alguma poluição de cada vila vai ao Ganges. E o Ganges está levando tudo para o oceano. Mas a água do Ganges nunca vai se tornar contaminada. Tantas coisas indesejáveis são misturadas com a água do Ganges. Mas a água do Ganges nunca vai estar suja. Isso foi dito por Rupa Goswami Prabhu, porque é Brahma, na forma líquida, que desce de Vaikunta. A forma líquida de Brahma descendo é o Ganges, a forma divina do Ganges. Mahaprabhu Chaitanya Dev, depois de receber sannyas, estava indo para Vrindavan, em algum humor alterado, com Krishna Prema. Ele não podia entender o que é o quê. E alguns dos meninos, eles eram vaqueiros. Eles estão vendo Mahaprabhu e Nityananda Prabhu. E eles estão olhando para os sannyasis e dizendo: Hari, Hari, Haribol, Haribol. E Mahaprabhu entendeu que era a influência do Ganges. Nityananda Prabhu entendeu que era a influência do Ganges. Por isso os meninos estão cantando Hare Krishna, Harinam, Haribol. E Mahaprabhu estava sempre elogiando o Ganges. Se alguma coisa acontecia, Mahaprabhu pedia: vá banhar-se no Ganges. Você vai estar limpo. Essa era a ideia. Mas precisamos de fé. Isso é a principal coisa que eu quero dizer. Estamos à procura, estamos atravessando,
estamos comendo, estamos bebendo, mas se não temos fé, não vamos conseguir um bom resultado. Alguns resultados materiais vão chegar, mas um espiritual, um resultado perfeito, não vão conseguir. Devemos ter fé. Em tenra idade, ouvi em algum lugar sobre o rio Tâmisa, em Londres. Eles estão pensando nisso como o Ganges. Eles estão dando essa posição e respeito a ele. Em todos os lugares, algo está representando os sentimentos do Ganges. Em muitos países, há algum glorioso rio. Eles estão batizando com a água do rio Tâmisa. Eles estão fazendo cristãos e dão a água do rio Tâmisa. Mas ouvimos as glórias do Ganges porque é de Narayan, que é o criador de tudo. É de seus pés de lótus que o Ganges está aparecendo, e de lá vem para baixo. Mas temos de acreditar, isso é bom para nós. Sem dúvida, às vezes estamos perdendo ao acreditar, mas não vamos perder com esta ideia espiritual. Espiritualmente, o que está escrito nas Escrituras é tudo verdadeiro e é tudo benéfico para nós. Assim termina essa aula de Srila Govinda Maharaj. Ele deu essa aula numa manhã, eu não sei exatamente o ano, porque não foi falado, mas foi no dia do aparecimento de Ganga Devi. E ele, após ele dar essa aula, ele foi para o Ganges, porque o nosso tempo em Koladuip, em Navadvipan, é muito próximo do Ganges. Caminhamos um pouco e logo estamos no Ganges, no rio Ganges. E aí Gurudeva foi ao Ganges e se banhou no Ganges. Ninguém esperava isso, mas ele acabou fazendo. Então, como o Gurudeva fala, daqui a pouco o Instagram vai encerrar essa transmissão, mas nós iniciaremos outra, porque quando der 60 minutos de transmissão, eles encerram. Então, como o Gurudeva fala, o principal é a fé. Temos que ter fé. Temos que ter fé no que as Escrituras estão nos contando. Porque a Escritura não é um conto de fadas. A Escritura não é um livro. Não é um livro de um poeta, não é um livro de um escritor que imagina uma história e ele transcreve, ele escreve. Então, na verdade, a Escritura vem dos sábios. O Śrīmad Bhagavatam, que conta essa história, foi Vyasadeva que escreveu. Vyasadeva é a expansão literária de Krishna. Então, é uma das ofensas ao santo nome, Mahamantra Hare Krishna, é não ter fé, não acreditar, achar que a Escritura é algo inventado, que a Escritura não existe, as histórias da Escritura não existem. Isso é uma ofensa aos Shastras. E a ofensa aos Shastras é uma das 10 ofensas ao Mahamantra Hare Krishna. Então, temos que ter fé. Srilacharya Maharaj fala, todos nós, para estarmos escutando uma aula, lermos algum livro, lermos alguma palestra, participarmos do Arati, qualquer processo devocional que fizermos, nós temos fé. Temos um mérito, um sukriti das vidas anteriores, senão não estaríamos aqui, escutando sobre Krishna, Harikatha, falando Harikatha e participando do canto congregacional, como fizemos agora há pouco. Fizemos também o Vandana, que é a oração. Então, temos fé, mas a nossa fé é muito fraca. A nossa fé é muito fraca. Então, Srilacharya Maharaj fala, a fé é fraca, e como vamos aumentar essa fé? Como que vamos ter mais fé na consciência de Deus, que realmente o Ganges não aparece no Himalaia? Como que teremos essa fé? O nosso olho material, se for lá, vai ver a água brotando. Mas isso não é material. O rio Ganges não é material, é um rio transcendental. Então, o que aumentará a nossa fé?
A nossa fé aumentará com a associação Sadhu Sangha. Srila Govinda Maharaj, ontem nós lemos o livro dele, o capítulo 1 do livro, Demolindo os Pilares do Ego. E praticamente o livro inteiro não, mas o capítulo inteiro, o primeiro capítulo, ele fala basicamente sobre isso, sobre a associação com Sadhu, Sadhu Sangha, associação com devotos. Então temos que ter a associação com devotos. E Srila Acharya Maharaj fala, associação com os devotos. Onde teremos a associação com devotos? No templo, no ashram. A associação com devotos para servir Deus é no templo, no ashram. Podemos ter a associação com devotos não sendo algo transcendental também, não sendo serviço devocional. Mas aí não é transcendental, aí não ganharemos mérito. Estaremos fazendo alguma ação, ou boa ou ruim. Mas a associação para termos sukriti, mérito espiritual com os devotos, é dentro de um templo, é num parikrama. É servindo Deus, não fazendo algo para nós, para a nossa mente, para o nosso desfrute. Então, associação. E tendo associação, como o Srila Acharya Maharaj fala, associação com os devotos, vamos ter a prática. Porque a associação com devotos, no lugar apropriado, vai dar a prática devocional. E da prática devocional, Harinama Sankirtan, que é o Yuga Dharma, o Dharma dessa era, o que temos que fazer nessa era para a vida espiritual é cantar congregacionalmente os santos nomes, Harinama Sankirtan. E fazendo essa prática devocional com os devotos, não só essa, mas essa é a principal, e vamos ter o que? O gosto. Aí virá um gosto, o gosto de retornar ao templo, o gosto de assistir a aula agora online, fazermos o programa agora online. Então tem pessoas que estão com esse gosto. Todo dia tem pessoas, não são muitas, mas tem algumas pessoas que todo dia assistem a aula. Todo dia. Ontem eu fiquei super feliz de saber que uma dessas pessoas que assiste todos os dias a aula, não só a aula, mas o programa todo. A aula é uma parte do programa, mas o programa todo. O programa está durando 2 horas e 15 minutos. Algumas pessoas ficam do início até o fim. Por quê? Porque estão ganhando mérito, ele já tem mérito para conseguir aguentar 2 horas e 15 minutos, 2 horas e pouco de programa. Já tem o sukriti, já tem o mérito espiritual, senão não conseguiria aguentar, não conseguiria assistir tudo. E depois, assistindo tudo, vai ganhar mais mérito. E eu fiquei impressionado, porque conversando com essa pessoa, a pessoa, na verdade, não está no Brasil, ela está em outro país, e o fuso horário lá deve ser 5 ou 6 horas a mais do que o nosso. E onde ela está muito frio, muito frio. Não está nevando, mas ainda está muito frio, e ela tem que assistir o programa fora da casa. Eu não sei qual motivo, acho que a internet não pega dentro da casa dela, não tem um sinal bom, mas ela fica 3 horas, 2 horas e pouco, fora da casa, no frio, de madrugada, 2 horas da manhã. O programa acho que acaba 2 horas, 2h15, lá onde ela está. Veja só quanta devoção, quanto sacrifício para escutar sobre Deus, para participar do programa. E Deus está vendo tudo. Deus está ao lado da alma dela, dentro do coração dela, para a mátima, não só dela, de todos. Deus está vendo tudo. Às vezes temos preguiça, mas olha só a força de vontade. E Deus vai dar, cada passo que você der na direção dele, ele dá 10 na direção da pessoa. Então eu fiquei impressionado com isso, da determinação. O Instagram acabou de encerrar a transmissão, eu vou religar e já volto a falar.
Pronto, já religuei. Então, isso daí é muito animador. É muito animador porque nem que tivesse uma pessoa só assistindo o programa, de uma pessoa com essa vontade de assistir, o programa seria feito. Porque isso é muito animador, como eu estou falando. Você ver que tem uma pessoa fazendo um grande sacrifício para conseguir a consciência de Krishna, para evoluir espiritualmente. Então, é o que eu estava falando sobre Acharya Maharaj, Srila Acharya Maharaj. Temos a fé fraca, aí nos associamos com os devotos, depois fazemos a prática na associação, e da prática vem um gosto. E esse gosto é pequeno, mas gradativamente ele vai aumentando. E conforme ele vai aumentando, vamos fazendo mais serviço. E conforme vamos fazendo mais serviço virá. Krishna, através do Guru, vai lhe dar mais serviço. O serviço vai bater na sua porta. E não podemos negar o serviço. Se estamos negando a misericórdia de Deus, como que vamos pedir para Ele? Srila Acharya Maharaj também deu uma aula outro dia falando sobre isso. Todo mundo chega para ele, chegava para Gurudeva na época e ficava, Gurudeva, me dê misericórdia, Gurudeva, me dê misericórdia. Mas eles estão dando misericórdia o tempo todo, nós que não queremos a misericórdia deles. Porque quando Ele nos dá a seva, não fazemos o seva. Quando o Guru inicia o devoto, ele pede um certo número de rondas por dia na Japamala. Srila Acharya Maharaj está pedindo para cantarmos as canções de manhã e à noite. Ler alguma escritura, ou a aula dele, ou a aula de Gurudeva, ou algum livro. Mas quem está fazendo isso? Então por que pedimos misericórdia se já temos a misericórdia e não queremos ela? Temos que ficar atentos a isso. A misericórdia vem, já temos a misericórdia de estar nesse corpo humano e de alguma forma temos alguma fé fraca, mas temos. Isso já é uma misericórdia. E aí vamos recebendo seva, serviço devocional, e gradativamente vamos aumentando a fé. E a fé aumentando, quando lermos as Escrituras, não vamos duvidar de que o rio Ganges, ele vem, vai ser descrito bem detalhadamente como que ele vem do mundo transcendental, do oceano causal. Quando o Gurudeva fala em Vishnu, em Narayana, Vishnu Narayana, Vamanadeva, na forma de Vamanadeva, o Brahmani anão, Krishna veio nessa forma, mas vai ser falado tudo isso aí detalhadamente no próximo texto que vamos ler. Mas é o que o Gurudeva falou, a fé é muito importante, por isso que eu quis falar sobre a fé. E só mais um comentário sobre a pureza do rio Ganges, que ele não se contamina. Podem jogar um monte de coisa nele, cada vilarejo que passa, cada aldeia jogam coisas impuras nele, mas ele nunca se contamina. Por quê? Porque ele vem do mundo transcendental, ele passa pelo dedo, pelo hálux, o dedão do pé direito de Vamanadeva. Então por isso que ele nunca vai se contaminar. É dito que quando a pessoa toma água da lavagem dos pés do Guru, uma pessoa materialista vai falar, eu não faria isso nunca, a pessoa vai falar. Tomar a água do pé do Guru, do banho do pé do Guru, mas isso é altamente auspicioso. Mahaprabhu tinha um devoto que queria tomar a água do banho do pé dele, da lavagem do pé. E aí Govinda Das, que era o servo que fazia isso, ficou bravo e Mahaprabhu falou, não, pode deixar,
porque esse devoto, eu não me recordo o nome, mas esse devoto, ele comia o remanente de todos os devotos. Ele não pegava a prachada que vinha do altar direto. Ele esperava, e quando o devoto não queria mais, sempre sobrava um pouquinho, ele ia lá e comia de um por um. Ele comia o remanente de todos os devotos. E aí Mahaprabhu, claro, ele viu isso. E Mahaprabhu falou, não, ele pode tomar a água da lavagem dos meus pés. E também da deidade, a água da lavagem da deidade, de Deus, na forma de Murti, na forma de Shila. Também é muito auspicioso. Uma vez por ano fazemos o festival de Govardhana e fazemos o banho também com Panchamrita. São 5 elementos. Amrita quer dizer néctar. São 5 néctar. Quais são eles? Leite, iogurte, mel, ghee e açúcar. Aí fazemos essa mistura e damos banho em Sri Giriraj, Govardhana Shila. E é altamente auspicioso também. Então, a água do Ganges, ela é transcendental, por quê? Porque passou no dedo do pé, no Alokis, de Vamanadeva, que é Deus. Mas como que vamos ter essa consciência se estamos iludidos por Maya, com o olhar material? Aí, se duvidarmos disso, é uma das ofensas do Santo Nome. Aí cantamos o Santo Nome e não temos benefício. Por quê? Porque estamos ofendendo o Santo Nome. Estamos ofendendo, e o Santo Nome não tem diferença entre ofender o Santo Nome e ofender Krishna, porque Krishna fala no Bhagavad Gita, não há diferença entre eu e o meu nome. Então, quando ofendemos o Santo Nome, ofendemos Krishna, e ofendendo as Escrituras, não acreditando no que um devoto puro de Krishna, Vyasadeva, escreveu. Tem o Vyasadeva de Gaura Lila, que é Vrindavana Das Thakura. Ele é Vyasadeva e Gaura Lila. Se duvidarmos do que está escrito, se ficarmos questionando, vamos cometer ofensa à parada ao Santo Nome e à parada a Krishna. Krishna não gosta disso. Então temos que tomar cuidado, mas só vamos ter fé, só vamos acreditar realmente em tudo isso se a fé for mais forte. Conforme praticarmos, a fé vai ficando mais forte. Então, esse é o processo. E a água do Ganges, a ciência está estudando, os americanos, a NASA, tem eu até vou pegar esse link da NASA que estudou a água do Ganges, porque a água do Ganges não apodrece. Se você pegar qualquer água de qualquer lugar que não seja um rio sagrado, eu não sei se em outras, se fizeram com o Jamuna, se fizeram com o Godavari, se fizeram com outro rio sagrado, mas com o Ganges a NASA fez essa pesquisa. E aí eles não chegaram a nenhuma conclusão material. Por quê? Porque o rio Ganges está cheio de micro-organismos e a água não apodrece. Qualquer água que você colocar no reservatório durante um certo tempo, ela apodrece, ela estraga a proliferação dos micro-organismos. Mas a água do Ganges não. Eu tenho uma água do Ganges que eu peguei em 2014, a primeira vez que eu fui para a Índia, e está aí até hoje. E a água está sem odor, sem cor. Ela mantém as propriedades que a água tem. Então a NASA chegou a qual conclusão? Deve ter algo superior por trás disso. Materialmente o cientista não consegue explicar isso. Por quê? Porque é um rio sagrado, não é matéria. O olho humano, o cientista foi olhar com o quê? Com o microscópio. As bactérias, os micro-organismos maiores. Um vírus somente com um microscópio eletrônico é possível ver. Mas bactérias no microscópio óptico dá para ver. Mas eles não acharam nada. Por quê? Porque não é material. O rio Ganges não é material. O rio Ganges não vem do Himalaia. Qualquer rio que nascer de qualquer lugar do mundo, se deixar a água desse rio armazenada, vai estragar. Mas do Ganges não acontece isso. Então temos que ter essa fé. E aí a ciência começa a pesquisar.
e não chega a nenhuma conclusão material. Por quê? Porque não é material. Vamos ler então esse outro artigo. Conta toda a história do Ganges nesse artigo. A origem e a glória do Ganges e os passatempos do Senhor em Ganga Sagar são descritos no Srimad Bhagavatam e outras escrituras Gaudiya Vaishnavas. Aqui elas são representadas de forma sumária. De acordo com o Srimad Bhagavatam, o universo é um gigantesco ovo de ouro, feito de 14 planos de existência. Os 7 planos superiores são conhecidos como Pu, Bhuva, Swa, Maha, Jana, Tapa e Satya. E os 7 planos inferiores são conhecidos como Tala, Atala, Vitala, Nitala, Talatala, Mahatala e Sutala. Esses 14 planos são frequentemente referidos como sendo os 3 mundos: Swarga, Martya e Patal, céu, terra e inferno. O universo, o ovo de ouro feito desses mundos, flutua no oceano causal. Passando a morada luminosa do lado de fora de Vaikunta, fica o oceano causal. Nos arredores de Vaikunta é eterno, impassível e infinito. O oceano causal também é conhecido como rio Viraja. Ele divide o mundo espiritual do mundo material. Sri Chaitanya Mahaprabhu explicou isso a Vasudeva. Assim como uma árvore selvagem de figo contém milhões de frutos, do mesmo modo, milhões de universos flutuam nas águas do rio Viraja. Uma vez, o imperador Bali Maharaj conquistou os 3 mundos. Depois de uma longa batalha, Bali Maharaj expulsou o Indra e os outros semideuses do céu. A mãe dos semideuses, Aditi, ficou triste e realizou um sacrifício especial para induzir o Senhor a proteger os semideuses. Satisfeito com Aditi, o Senhor concordou em descer ao mundo como seu filho e restabelecer o reino dos semideuses. Ele assumiu a forma de um jovem Brahmane anão e, eventualmente, foi a uma arena sacrificial onde Bali Maharaj estava realizando um sacrifício. Ali, ele implorou a Bali Maharaj por 3 passos de terra. Quando Bali Maharaj lhe garantiu isso, ele começou a expandir sua forma. Gradualmente, ele se tornou tão grande que sua forma encheu o céu e todas as direções. Ele caminhou por toda a terra em seu primeiro passo e por todo o céu no seu segundo passo. Quando Bali Maharaj viu que não havia mais nenhum lugar para o Senhor caminhar, ele se rendeu e orou para que o Senhor colocasse seu último passo em sua cabeça. Quando o Senhor caminhou por todo o céu, a unha do seu dedão do pé esquerdo fez um furo na fronteira exterior do universo. A água do oceano causal entrou neste universo por meio desse furo. Era colorida, porque tinha lavado os pés de lótus do Senhor, adornados com kumkum. Embora o toque desta água destrua os pecados do mundo inteiro, a água mesma permanece sem contaminação, porque emana diretamente dos pés de lótus do Senhor. Ela é conhecida como Vishnupad. Tal água é identificada como sendo o Ganges no Sri Chaitanya Charitamrita. O Ganges, que é o salvador das almas caídas, é uma gota da água espiritual do oceano causal. Quando o Ganges entrou neste universo, ele fluiu em Dhruvaloka, a estrela polar, e o Saptarashi Mandal, os 7 planetas que orbitam Dhruvaloka, que são habitados pelos 7 grandes sábios. O Ganges permaneceu lá
por milhares de yugas e era conhecido como Mandakini, aquela que flui gentilmente. Enquanto isso, na Terra, os descendentes de Manu, o progenitor da raça humana, se espalharam ao redor do planeta. A linhagem do filho de Manu, a linhagem na qual Ambarish Maharaj apareceu, foi eventualmente liderada por um rei chamado Sagar. Uma vez, sob a direção de Alva Muni, Sagar Maharaj estava realizando um sacrifício para a satisfação do Senhor. Durante o sacrifício, Indra roubou o cavalo necessário para o sacrifício. Sob sua ordem, os 70.000 filhos de Sagar Maharaj saíram em busca do cavalo e eventualmente o encontraram nas margens do oceano, no ashram de Kapila Muni. Os filhos de Sagar Maharaj erroneamente pensaram que Kapila Muni tinha roubado o cavalo e se adiantaram para matá-lo. Assim que o fizeram, seus corpos subitamente foram reduzidos a cinzas. Quando seus filhos não retornaram após longo tempo, Maharaj Sagar mandou seu neto Ansuman a procurá-los e ao cavalo perdido. Ansuman eventualmente chegou ao ashram de Kapila Muni, onde ele encontrou o cavalo e uma grande pilha de cinzas. Ansuman orou a Kapila Muni. Então Kapila lhe deu o cavalo, mas disse que seus tios só poderiam ser salvos se a água do Ganges fosse borrifada neles. Ansuman retornou a seu avô com o cavalo. Sagar Maharaj completou o sacrifício e então obteve o Supremo. Ansuman realizou austeridades para trazer o Ganges para a terra, mas não foi bem sucedido e eventualmente faleceu. O filho de Ansuman também tentou trazer o Ganges para a terra, mas também não foi bem sucedida. Em seguida, o neto de Ansuman. Ganga Devi eventualmente ficou satisfeita com Badirat Maharaj e apareceu diante dele. Eu estou satisfeita com você e pronta a garanti-lo uma bênção. Badirat Maharaj explicou que ele queria que ela descesse para a terra para libertar seus ancestrais. Ganga Devi replicou: eu não quero ir para a terra, porque as pessoas lá irão lavar seus pecados dentro de mim. Onde eu irei lavar esses pecados? Eu não terei lugar algum para ir. E além do mais, se eu descer para a terra, quem vai me pegar quando eu cair? Se ninguém me segurar, eu perfurarei a terra e cairei no submundo. Bhagirat Maharaj replicou: o Senhor Shiva pode recebê-la quando você descender. Você não vai cair no submundo. Os sadhus irão se banhar em você quando descender à terra. Eles removerão o pecado das pessoas, porque o Senhor, o destruidor de todos os pecados, está sempre presente em seus corações. Os salvadores do mundo, os sadhus, que são desapegados, pacíficos e adeptos dos princípios védicos, removerão todo o pecado ao banharem-se em você. O Senhor Hari, destruidor de todos os pecados, reside dentro deles. Badirat Maharaj propiciou Shiva e pediu a ele que recebesse o Ganges. Shiva replicou: que assim seja. Daí em diante, Ganga Devi descendeu de Dhruva Loka através de Chandra Loka e os outros planetas celestiais. Assim que ela caiu na terra, o Senhor Shiva cuidadosamente recebeu a corrente de sua água em sua cabeça. Ele então ficou conhecido como Gangadhar. Kapila Muni acrescenta no Srimad Bhagavatam: o Senhor Shiva recebeu a qualidade de Shivatva, auspiciosidade, ao suportar em sua cabeça as águas sagradas do maior de todos os rios, Ganges, cuja origem é a lavagem dos pés do Senhor Supremo.
Por isso que em Navaduipidã, em Koladuip, em nosso templo, é feita a adoração ao Senhor Sadashiva Gangadharaju. É o Senhor Shiva do mundo transcendental. Não é o Senhor Shiva que é o responsável pelo Tamaguna aqui no mundo material. É o Senhor Shiva do mundo transcendental. Sadashiva Gangadharaju. Gangadhar, porque ele segurou Gangadevi. E como foi falado aqui, Srila Govinda Maharaj, como eu falei no início, ele foi se banhar no Ganges nesse dia. Então, na verdade, ele foi limpar todo o pecado de Gangadevi, que o pessoal que vai lá contamina ela. E ela não queria vir para o mundo material, para a Terra, justamente por causa disso. Porque ela ia limpar todos, e quem iria limpá-la? E quem está limpando Gangadevi são os sadhus, as grandes personalidades transcendentais. E como o Srila Siddhar Maharaj fala, Gurudeva, o Guru autêntico, ele é o rei dos sadhus. Então, quando o Gurudeva vai se banhar no Ganges, quando os gurus do Parampará vão se banhar no Ganges, eles estão limpando o Ganges do pecado. Por quê? Porque Deus, como foi falado, Deus habita o coração deles e a alma deles é pura. Então, eles limpam o Ganges. Quando tomamos banho no Ganges, nos limpamos. Mas quem limpa o Ganges são os sadhus. Como o Senhor Shiva quebrou a queda do Ganges, ela descendeu ao Monte Meru e de lá fluiu através dos Himalaias em direção a Bharatavarsha. Bhagirat Maharaj montou em sua carruagem e correu na frente do Ganges, soprando um búzio, enquanto ele fluía pela terra, purificando os territórios e as pessoas. Como Bhagirat Maharaj e o Ganges viajavam para o leste através do ashram de Kapila Muni, na costa do oceano, eles eventualmente vieram para Srinavaduipidã. Quando eles entraram em Simantaduip, o Ganges parou. Alarmado, Bhagirat Maharaj adorou o Ganges e ela apareceu diante dele. Bhagirat Maharaj disse: "Se você parar aqui, meus ancestrais jamais serão libertos." Gangadevi replicou: "Eu sou a água que lava os pés do Senhor Supremo, e nós chegamos em sua morada. Depois que eu terminar a adoração que desejo realizar aqui, eu continuarei e libertarei seus ancestrais." Bhagirat Maharaj alegremente esperou que Gangadevi terminasse sua adoração. Então, eles continuaram. Quando eles chegaram a Janduip, onde Janu Muni residia, o copo Achaman do Muni caiu no Ganges, conforme suas ondas passaram por ele. Janu Muni estava cantando o Gayatri Mantra na ocasião, e quando ele notou que seu copo havia sumido, ele engoliu o Ganges. Bhagirat Maharaj apaziguou Janu Muni, e o Muni liberou o Ganges através de sua coxa. Desde então, o Ganges passou a ser conhecido como Janavi, a filha de Janu Muni. De Srinavaduipidã, Bhagirat Maharaj continuaram em direção ao oceano. Enfim, chegaram ao ashram de Kapila Muni. Lá, Bhagirat Maharaj borrifou um pouco da água do Ganges nas cinzas de seus ancestrais, e eles ascenderam a Swargaloka. Swargaloka, Loka é local. Swarga é o plano celestial mais elevado. São 7 planos celestiais, Swargaloka é o mais elevado. Então, quando fala que o Ganges, ele passa, por onde ele passa, ele vai purificando. Mas veja só, a Índia é um dos únicos países do mundo que são 5 estações no ano.
Pelo menos no Ocidente não existe isso. Eu não sei se em outros locais próximos da Índia isso acontece, mas na verdade tudo era Índia. Bangladesh era Índia, toda aquela região há muito tempo atrás era Índia, depois que foi dividido em países, mas tudo lá era Índia. Então, quando tem as monções, na Índia são 5 estações no ano. As estações são mais curtas do que as aqui. Então, na verdade, primavera, verão, outono e inverno não são no hemisfério norte da Índia, que ela está no hemisfério norte, não é como na Europa, não é como nos Estados Unidos. Os dias, os meses não são iguais. Quando é inverno no hemisfério norte, não é na mesma data na Índia que começa e que termina o inverno, porque lá são 5 estações. E nas monções chove muito, não é todo ano que isso acontece, mas quando chove nas monções, todo dia, durante 3 meses, 3 meses de chuva. Então, o que acontece nesses 3 meses de chuva? Os rios, eles transbordam. Então, o Ganges, que é um rio sagrado, ele transborda para todo o território, para o cultivo de arroz, para o cultivo de comida, ele entra em todos os vilarejos, ele inunda tudo. Para você ter uma ideia, em Navadvipidã, em Coladuípe, nosso mate, a deidade, ela está não só lá, porque em Ekachakra também o altar, ele é bem alto. Ele está mais ou menos a 1 metro do chão. Para quê? Para que a deidade não invada, quando o Ganges aumenta, não invada o altar. Então o altar ele é bem alto, ele tem, creio que 1 metro mais ou menos. Então o Ganges ele percorre todo o território, ele purifica todo o território da Índia. A Índia não é um país normal espiritualmente. Normal que eu digo, ela é normal, nós que não somos, os outros países que não são. Porque lá, Deus aparece sempre naquela região. O Senhor Buda apareceu lá, Krishna apareceu lá, Srimad Mahaprabhu, os associados, todos apareceram lá. Então lá não é um local normal. Normal, como eu digo, o que é dia no mundo transcendental é noite no espiritual e vice-versa. Lá é normal, nós que não somos. O normal é nós termos a consciência de Krishna. O normal não é ter a consciência material. Mas nós estamos no oposto. Mas a caminho da consciência de Krishna, isso que é importante. Então, o rio Ganges, ele é tão purificador, não só o território da Índia. Nós, quando vamos para lá, alguns pegam um pouquinho da água do Ganges, e aí, para fazer adoração no altar, para oferecer a comida, para oferecer os elementos na hora do Arati, da cerimônia, temos que nos purificar. O sacerdote, ele se purifica. De que forma ele se purifica? Colocando água no Ganges na mão e bebendo um pouco. E depois jogando água do Ganges na cabeça 3 vezes. Pelo menos essa é a purificação do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Quando vamos oferecer uma flor para Deus ou para o Guru, temos que purificar. Com o quê? Com a água do Ganges. Quando vamos oferecer incenso, qualquer elemento, na hora do Arati, não sei se vocês já repararam, mas é purificado cada elemento, incenso, a água para se dar banho nas deidades, depois o lenço que vai secar, depois o fogo que é oferecido, tudo, as flores, o abano de pavão, a chamara, que é aquele abano de rabo de yaqui, a concha antes de tocar, e cada elemento que é oferecido tem uma sequência, depende de cada altar. Aqui no caso Mahaprabhu é o primeiro. Na verdade Mahaprabhu sempre é o primeiro do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, porque Mahaprabhu sempre está no altar.
a não ser que tenha só Govardhanashila. Mas se Mahaprabhu estiver no altar, ele está em primeiro, na adoração. Por quê? Porque Mahaprabhu é superior a todos os outros. Mahaprabhu é Krishna, a suprema personalidade de Deus, com Shrimati Radharani, o coração e a auréola dela, o envolto dela. E depois tem a sequência, como aqui, de Mahaprabhu vem para Giriraj, depois Shrimati Radharani, depois Nityananda Prabhu, e assim vai na sequência. E quando terminar, por exemplo, o incenso, o primeiro que é oferecido, eu ofereço para quem está aqui, os devotos que estão assistindo o Arati, que estão participando, cantando no Arati. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que purificar minha mão para pegar em outro artigo. Por quê? Porque eu ofereci para vocês, para quem está aqui participando. Então eu tenho que purificar, e eu purifico a mão como? Com a água do Ganges. Então veja só como a água do Ganges é purificadora. Não só para tomar banho lá, mas tudo que é feito para a deidade, tudo que é feito no templo, a água do Ganges purifica. Quando tocamos a concha, eu coloco a boca na concha para tocá-la, a chanca, o búzio. Como que eu vou purificar algo que foi na minha boca? Com a água do Ganges. Então a água do Ganges é muito purificadora. Por quê? Porque ela passa pela unha, pelo dedo do pé de Deus, de Vamanadeva. Então temos que ter essa fé. Por isso que fazemos todo esse ritual no templo. Se a pessoa não fizer um ritual desse no templo, Pujari, sabendo o que tem que fazer, ele vai cometer a parada, ofensa contra a deidade, contra os gurus. Então a água do Ganges purifica tudo. Os elementos todos, e nós também, claro. Quando oferecemos a comida no altar, não só comida água do Ganges, aqui no templo de São Paulo, temos um filtro que só tem água do Ganges. É oferecida no altar e depois vem para cá. Então, tomando essa água do Ganges, estamos nos purificando. Não precisamos estar na Índia lá tomando banho. Nós estamos bebendo água do Ganges. Por isso que é importante vir no templo. O templo não é um local como nossa casa. Srila Siddhar Maharaj fala isso no livro Som, no livreto. O templo é uma embaixada do mundo transcendental. Tudo que tem no templo não é material. Então, é importante virmos no templo. Agora estamos em pandemia, como Srila Acharya Maharaj falou na aula esses dias, mas ele está orando para todos, que todos continuem o processo devocional. Ele não está orando para nós, para que não pegamos a Covid, para que não temos nenhum problema com a Covid. Ele está orando para que todos não parem de fazer o processo devocional agora que estão afastados do templo. Porque o templo é como uma tocha. Nós temos uma vela, e a vela, se ficarmos muito tempo sem a associação dos devotos, ela vai apagando. A vela vai apagando gradativamente com o passar do tempo. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 2 meses, 1 ano. Se a pessoa ficar muito tempo sem associação, a vela vai apagar. E a vela é a devoção, a chama é a devoção. Como o Srila Acharya Maharaj fala, não basta somente se matricular no Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Matrícula é iniciação. Temos que estudar. Estudar, que ele fala, não é estudar somente estudar, é praticar, fazer a vida devocional. Ele está fazendo uma analogia à escola. Fazemos a matrícula na escola e temos que seguir, ano após ano, progredindo. A mesma coisa o serviço devocional. Não basta somente receber a iniciação, temos que seguir o que o Guru nos indica, o que ele nos orienta. Senão, a nossa semente que ele deu, Bhakti Lata Bija, a semente da trepadeira devocional, ela vai crescer um pouquinho se você começar a fazer, mas ela pode morrer se você não regar todo dia. Se você ficar 1 ano, 2 anos, sei lá quanto tempo sem ir ao templo, sem ter associação com devotos, praticando juntos.
Então é muito importante. E o templo é uma tocha, a sua vela está apagando, a sua chama da vela está apagando, você vai no templo, encontrar os devotos, cantar congregacionalmente, a sua chama da vela vem forte. Você colocou fogo de novo na devoção. Por isso que a associação é extremamente importante. Sadhu Sangha, Srila Govinda Maharaj fala muito isso, Srilacharya Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, enfim, todo o Guru Varga, toda a associação discipular, Rupa Goswami fala isso. Rupa Goswami, que é o Guru Goswami de Vrindavana, que dá a prática devocional. Então, temos que ter essa consciência de associação, como eu falei ontem, o que às vezes não faz com que venhamos no templo, temos associação com devotos. Eu não gosto daquele devoto, eu não gosto disso, eu não gosto do programa, eu não gosto daquilo que é feito no templo, mas isso é o nosso ego. Por isso que estamos lendo esse livro de Srila Govinda Maharaj. Hoje nós lemos ele porque hoje é um festival, Ganga Puja. Mas todos os dias, agora até acabar o livro, iremos ler ele, Demolindo os Pilares do Ego. O ego é nosso maior inimigo. Temos vários inimigos, mas o ego é nosso maior inimigo. Vamos continuar então a leitura. Porque Bhadirath Maharaj a trouxe para a terra, Ganga Devi é conhecida como Bhadirati. E porque ela liberta as almas caídas, mesmo que elas tenham ofendido ao Senhor, ela é conhecida como Patit Pavani, a salvadora dos caídos. As glórias do Ganges são cantadas pelas Escrituras. Eu ofereço minhas reverências a Shri Ganga Devi. Ela é uma cascata de alegria, uma corrente de néctar vinda dos pés de lótus do Senhor, a corporificação da devoção a Krishna e como uma guirlanda de jasmins na cabeça do Senhor Shiva. Enquanto o Ganges é comumente adorada porque ele purifica as almas de seus pecados, sua verdadeira glória é que ele abençoa as almas com devoção ao seu Senhor. O Srimad Bhagavatam indica isso. Os filhos de Sagar Maharaj, cujos corpos foram queimados devido às suas ofensas ao Senhor, atingiram Swargaloka, simplesmente pelo toque das águas do Ganges. Então, qual é o destino dos devotos que fielmente servem Ganga Devi? Então, esses filhos que foram queimados, eles atingiram com a água do Ganges algo material, porque Swargaloka é o plano material, é o plano mais elevado no mundo material, mas é mundo material, não é eterno. A alma deles voltou para a Terra em algum momento, ou voltará, não sei, mas não é eterno. Imagina quem usar a água do Ganges para algo transcendental, para o serviço a Deus. Aí não ganhará somente o mundo material, irá ganhar mérito espiritual para a busca ao mundo transcendental, nosso lar. Lemos já o livro de Srila Siddhar Maharaj, Conforto do Lar. O plano material não é o nosso lar. O nosso lar é o mundo transcendental, onde a alma vai ser feliz plenamente. Por que aqui, já me fizeram várias vezes essa pergunta nas aulas online, por que sofremos? Por que sofremos na hora da morte? Por que sofremos o tempo todo? Porque aqui não é nosso plano. O plano da alma é o mundo transcendental. O mundo material não tem como não ter sofrimento. É o mundo da exploração e a exploração vai nos levar ao sofrimento. Então, usando a água do Ganges para o serviço a Deus, vamos ganhando mérito espiritual e algum dia atingiremos o nosso lar. Shriman Mahaprabhu realizava seus passatempos esportivos no Ganges, durante seus passatempos em Srinavadvipidam, e ele cantou suas glórias supremas em muitas ocasiões. Ó Ganga, sua água é divino prema líquido. O Senhor Shiva conhece suas glórias por inteiro. Se qualquer um ouvir seu nome uma vez, eles desenvolverão devoção a Vishnu. Então, o que mais eles obtêm ao beber sua água?
Por sua misericórdia, o nome de Shri Krishna aparece na língua. Não há dúvida quanto a isso. A fortuna de um milionário que vive em outro lugar não se compara à fortuna dos insetos, pássaros, cachorros e chacais que residem perto de você. Você descendeu para libertar as almas caídas. Não há ninguém igual a você. No Sri Chaitanya Sarasvati Mat, os devotos oferecem suas reverências ao Ganges com o seguinte mantra que diz: Ó Ganga, você imediatamente destrói todo o pecado e miséria e abençoa com felicidade e devoção. Que você seja meu derradeiro abrigo. A palavra Bhaktida, doadora de devoção, neste verso é escrita em outro lugar como Mokshada, doadora de liberação. Na prática da devoção pura, nenhuma oração é feita por liberação. A liberação que é dita aqui em Moksha é a liberação para ir para Brahmaloka, o local do Senhor Brahma, também chamado de Brahmajyoti, ou Nirvana. Não queremos isso, não queremos a liberação para esse plano, porque lá é o plano neutro. O nosso objetivo para Ayodhya, a meta última da vida é prema, amor puro por Deus. E o amor puro por Deus vai nos levar para o plano positivo. Brahmajyoti é o plano neutro e o mundo material é o plano negativo. Então, os devotos de Krishna não almejam ir para Brahmaloka. Moksha, não almejam moksha. Existem 5 tipos de liberação. O Rupa Goswami descreve isso, os 5 tipos de liberação. A essência da atitude dos devotos puros em relação ao Ganges é exibida no verso a seguir. Qual é o homem moribundo que não adorará o rio extraordinário, que é adornado com sagradas folhas de Tulasi e misturado com o pó dos pés de Krishna, que purifica os 3 mundos e seus administradores interna e externamente? Ó Brahmanas, que Gangadevi e todos vocês me aceitem como uma alma que rendeu seu coração ao Senhor. Que a maldição mandada pelo Brahmani ou Takshaka, o pássaro serpente, me morda imediatamente. Que vocês todos continuem cantando as glórias de Vishnu. O Senhor Kapila Devi, que arranjou com que Bhagirath Maharaj trouxesse o Ganges para a terra, a compara com a corrente de serviço de seus devotos puros a ele. A característica primária da devoção supramundana é que simplesmente por ouvirem minhas glórias, seus pensamentos fluem ininterruptamente em direção a mim. O Senhor que reside no coração de todos, assim como as águas do Ganges fluem naturalmente em direção ao oceano. Tal devoção pura a mim, o Senhor Supremo, é incondicional e desimpedida, automanifesta e pura. Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj e o Sarasvati Gaudiya Guru Parampara viajam pelo mundo para pregar tal devoção pura. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur foi glorificado por isso. Trazendo para baixo a corrente pura do Ganges de devoção pura, você aliviou o coração em chamas das almas condicionadas, sofrendo no fogo na existência material. Você forçosamente inspirou devotos rendidos a viajarem de um lugar ao outro para espalhar o cantar das glórias do Senhor. Vendo o serviço de Srila Acharya Maharaj de espalhar a corrente de devoção pura, similar ao Ganges, no Ganga Sagar, nós estamos exultantes de testemunhar a manifestação prática de seu Pranam Mantra. Eu me prosto em reverência a meu Gurudev, o melhor de todos os acharyas, Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj. Ele é o sempre vigilante, leal,
guardião da corrente de devoção pura, cuja forma mais elevada eternamente flui da nossa mais adorável Sri Rupanuga Guru Varga, em sua exclusiva devoção a Mahabhava, Srimati Radharani. Esse último trecho aqui é sobre Srila Bhaktinirmal Acharya Maharaj, que ele é o guardião da devoção pura. Ele está seguindo o que Srila Siddhar Maharaj fez. Srila Siddhar Maharaj, ele fundou Sri Chaitanya Sarasvati Mati com esse intuito de passar a devoção pura, não ter misturas. Novamente eu vou falar daqueles 15 tópicos, 15 descrições que Srila Bhaktinirmal Acharya Maharaj escreveu no seu livro Orientação 3. E lá ele fala que o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, ele foi feito uma proteção, um fosso, para que a mistura não atingisse ele. A mistura do quê? De outros conceitos. Então, nós estamos protegidos com isso, se seguirmos a guia de Srila Bhaktinirmal Acharya Maharaj, que é o presidente sucessor Sevaíta atual do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Se seguirmos ele, estaremos com essa proteção para que a mistura não nos contamine. E ele fala também que o Sri Chaitanya Sarasvati Mati foi criado para agradar a Krishna, a Mahaprabhu, não agradar a população. Porque a população será agradada se formos misturando as coisas. Temos que conceder algumas coisas, claro, como o Srila Bhaktinirmal Acharya Maharaj me falou, tudo é tempo, lugar e circunstância. Então o Templo de São Paulo, ele concede algumas coisas que na Índia não são concedidas, no mate da Índia. Por quê? Porque estamos no Brasil, estamos em São Paulo. Então tem algumas coisas que são feitas, liberadas na verdade, para quê? Para que as pessoas consigam praticar. Porque tempo, lugar e circunstância. Mas não podemos mudar os conceitos. Podemos mudar alguma coisa nas práticas, mas não o conceito. O conceito tem que ser o conceito puro. A consciência de Krishna não pode ser contaminada. Temos que ter a real visão. Não podemos misturar as coisas na pregação. Não podemos misturar as coisas na nossa consciência. Porque se começarmos a misturar, não será mais consciência de Krishna, será misturado, misra. E o Sri Chaitanya Sarasvati Mati não quer isso. O seu guru, Srila Bhaktinirmal Acharya Maharaj, não quer isso. Então, concedemos algumas coisas. Vou dar um exemplo prático disso. Para cozinhar aqui para a deidade, não precisa ter a segunda iniciação de Brahmani. Por quê? Porque é tudo tempo, lugar e circunstância. Não temos Brahmanes que cantem o Gayatri Mantra todo dia. Não temos Brahmanes que, mesmo cantando o Gayatri Mantra todo dia, no mínimo 2 vezes por dia, que queiram vir e ajudar na cozinha. Então, quem está querendo ajudar na cozinha não tem segunda iniciação. Então, temos que adaptar. Mas sabemos que o ideal é um Brahmani. Um Brahmani não, porque ninguém é Brahmani. Em Kali Yuga não existe Brahmani. O último Brahmani foi Srila Govinda Maharaj. Ou Srila Acharya Maharaj, claro. Mas não somos Brahmanes. Recebemos iniciação de Brahmani. Não somos devotos. Recebemos iniciação para devotos. Nós somos aspirantes a devotos. Mas algum dia poderemos chegar a ser devotos, depende de nós. Então as concessões são feitas, mas o conceito não pode ser mudado. E aí esse final dessa aula, desse texto, foi falado sobre
Srila Acharya Maharaj, é o Pranam Mantra dele. De todos os acharyas, ele é o melhor. Ele é o que está seguindo fielmente, o guardião da devoção, servindo Mahabhava, Shrimati Radharani. Alguém tem alguma pergunta sobre esse dia tão auspicioso de Ganga Devi? Ganga Puja. Ganga Puja quer dizer adoração a Ganga Devi, ao rio Ganges. Não há perguntas, por enquanto. Enquanto, de repente, alguém está fazendo alguma pergunta, escrevendo, vou oficializar, agora já está oficializado. Domingo agora, próximo domingo, hoje é sexta, daqui 2 dias, vamos ter 2 iniciações aqui no Templo de São Paulo. Sri Chaitanya Sarasvati Govinda Seva Ashram, a iniciação de Júlia e de Silviane. Iríamos ter 3 iniciações, o Abel também iria receber a iniciação, mas ele está com suspeita de Covid, então é melhor esperar ele se restabelecer, melhorar, e aí marcaremos outro dia para ele também se iniciar. A iniciação, como sempre é dito, é um nascimento para a vida transcendental, para a prática transcendental. Enquanto não tivermos a iniciação de um guru autêntico, fidedigno, como Srila Acharya Maharaj, a vida devocional para o caminho puro não começa. A limpeza da alma mesmo não começa. Então, elas vão receber a iniciação no domingo, às 10 horas da manhã. Vamos fazer o programa normal. Eu creio que domingo seja Ekadashi. É um dia muito auspicioso também, que é Ekadashi aqui no Brasil. Não tenho plena certeza, mas eu creio que seja domingo. E o Ekadashi é um dia muito auspicioso também para a iniciação, porque é o dia que Krishna mais aceita o serviço devocional de nós. Então, a pessoa começar a cantar o Mahamantra Hare Krishna com a potência de Deus transmitida através do Guru fidedigno, é muito auspicioso. Primeira vez que vai cantar a Japamala com a potência de Deus, que vai cantar o Mahamantra Hare Krishna com a potência de Deus. É muito auspicioso isso. E já faz um tempo, elas estão querendo se iniciar desde antes do festival de Shri Nityananda Prabhu, dia 7 de fevereiro. Veja só quanto tempo faz. Vai fazer quase 3 meses. Mas chegou a hora certa. Nós não controlamos nada. Nós achamos que controlamos, mas não controlamos. Então a hora certa delas será domingo. Isso é mais uma prova que tudo está na mão de Krishna, tudo está na mão de Deus. Ele que faz todo o arranjo. Nós somos usados, mas o arranjo é Ele quem faz. O serviço também que temos é Ele que faz o arranjo. Se você está fazendo guirlanda, Krishna quis que você fizesse guirlanda. A deidade que você vai fazer a guirlanda quis que você fizesse. Em 2018, quando eu fui para a Índia, no Gorapurnima, foi falado para um devoto indiano lá, e foi falado para ele, nós viemos agora para o festival de Gorapurnima, né? E aí o devoto virou e falou, olha só a concepção, né, do devoto. Ele virou e falou assim, não, vocês não vieram porque vocês quiseram. A deidade quis que vocês estivessem aqui e aí o arranjo foi feito. Então essa é a concepção correta. Deus que faz o arranjo de tudo. O teu serviço, o que você está fazendo espiritual, tudo é Ele que faz o arranjo. E se Ele te dá misericórdia e você não aceita, como eu falei já várias vezes, isso é muito ruim. Porque não sabemos quando vai ser a próxima misericórdia dele através do serviço. Não temos nunca que rejeitar o serviço devocional, que o Guru orienta ou quem está representando o Guru também.
Então temos que ter essa consciência. Tem uma pergunta aqui. Pergunta da Alessandra. Um devoto pode pegar a segunda iniciação com um novo guru? Sim, a segunda iniciação que você está dizendo é de Brahmani. Se for a segunda iniciação de Brahmani, sim. Na verdade, a minha primeira iniciação foi com Srila Govinda Maharaj. Ele é meu Dikshanama. A iniciação do santo nome, Dikshanama. O meu Diksha Guru, mantra, é Silachara Maharaj. Diksha Guru, mantra, quer dizer a segunda iniciação. É o Guru da segunda iniciação. Então, a minha primeira iniciação foi Srila Govinda Maharaj. Quem está no Facebook está vendo ele do meu lado. Não do meu lado, que é Silachara Maharaj, mas do lado de Silachara Maharaj. Srila Govinda Maharaj. E a minha segunda iniciação foi com Silachara Maharaj. Não há problema nenhum em fazer isso. A pergunta da Júlia agora. Os gurus orientam os seus devotos a entrar no rio Ganges pelo menos alguma vez? Sim. Se você for para a Índia, por que não entrar no rio Ganges? Gurudeva, apesar que nós vamos deixar nossas mazelas lá. E Gurudeva, ele quando ele entra no Ganges, ou Silachara Maharaj entra no Ganges, ele vai limpar as mazelas que deixamos lá. Mas é auspicioso, sim, entrar no rio Ganges. Mas mais auspicioso do que entrar no rio Ganges, porque o rio Ganges, ele vai nos dar, como foi dito, a água do Ganges, deu o Swarga Loka para aqueles filhos, eu esqueci o nome da pessoa, mas os filhos dele receberam a misericórdia, receberam a graça de ir para Swarga Loka, mas Swarga Loka é o mundo material. Então, somente se banhar no Ganges não é suficiente, claro. Não é porque a pessoa vai lá se banhar no Ganges e não faz mais nada devocional. Mas é auspicioso. Mas tem um lugar mais auspicioso ainda. Siddhar Maharaj diz que a Gupta Govardhana, a Govardhana Kulta, o lago, o Govinda Kunda de Navaduipidan, de Koladuip, do nosso mate, que tem um templo em volta do lago do Kunda. Kunda quer dizer lago. Aqui no Templo de São Paulo, acho que todos já viram essa foto. Quem entrar aqui em frente à sapateira, tem uma foto do Govinda Kunda. E Srila Siddhar Maharaj fala que o Govinda Kunda, entrar nele, se banhar nele, é muito mais auspicioso do que se banhar no Ganges. Então, mas o Ganges é um local auspicioso, sim, para se banhar. Se purifica os elementos contaminados que vamos oferecer do altar, claro que ele vai nos purificar também. Claro que ele vai melhorar o nosso estado geral. Mas se você for sempre para a Índia, várias vezes, se puder, se banhe no Ganges toda vez que vai. Claro. Não podemos desperdiçar as oportunidades. Se temos a oportunidade de fazer uma guirlanda para o Guru, vamos fazer. Se temos a oportunidade de cantar, vamos cantar. Tudo que tivermos a oportunidade, vamos aproveitar. Eu estou dizendo isso não materialmente, claro. Porque a oportunidade material sempre virá. Principalmente quando você começar a fazer o serviço devocional. Maya vai colocar várias oportunidades materiais para você ir fazer e desviar o seu foco da consciência de Krishna. Mas é o papel dela. Mas quando vier uma oportunidade espiritual, transcendental, para você fazer, não desperdice, nunca. Procure sempre agarrar da melhor forma possível. Não desperdice serviço devocional.
Não sabemos quando virá novamente, não sabemos qual será a nossa próxima reencarnação, se será num corpo humano ou vamos ficar em outro corpo animal ou de planta ou não no plano terreno, que é o melhor lugar para a evolução espiritual, é o plano terreno, é a Terra. Acabou a transmissão novamente do... Bom, já estamos acabando também. Vamos cantar o Hari Harai. Mas não temos que desperdiçar, como eu estava falando. O Seva aparece e vamos fazer. Porque podemos voltar com várias espécies animais ou vegetais, o que for. A única garantia, não total, mas a chance é muito grande de voltarmos no corpo humano para continuar o processo espiritual, a prática, é nos dedicarmos à prática. Quanto mais fizermos a prática devocional durante nossa vida agora, maior é a chance de voltar no corpo humano para continuar esse processo. Porque se voltarmos para um plano celestial, qualquer um desses 7 que foi falado, será interrompido o processo de devoção. Se formos para os planos infernais, esse processo será interrompido. A Terra é o melhor local. Se formos para a renúncia, a liberação, muito pior ainda, porque ficaremos, sabe lá quanto tempo nesse local, sem consciência. Como que vamos servir Deus se não temos consciência? Não temos livre-arbítrio. Então, temos que procurar fazer o serviço, voltar como um ser humano e continuar no serviço até atingirmos prema, amor puro por Deus. E ir para o mundo transcendental. Ir viver com Deus, com Krishna. Não importa qual a forma que vamos viver com Ele. Se é o Senhor Narayana, se é o Senhor Ramachandra, não importa a forma. Mas, como foi dito, em relação ao rio Ganges, lá no mundo transcendental também, qualquer grão de areia lá, qualquer alma que estiver lá, é infinitamente superior a qualquer ser humano aqui na Terra, com exceção do Guru fidedigno. É infinitamente superior. Da mesma forma que foi dito, um chacal, um inseto que está à beira do Ganges, é muito mais elevado do que qualquer um que esteja vivendo em qualquer outro local. Foi falado isso hoje no texto. Esse texto foi postado também no Facebook e no grupo do Templo de São Paulo ainda não, mas foi postado no Facebook e quem quiser ler com detalhe, ele dá toda a orientação, né, como é que foi que o Ganges veio, mas isso daí ainda é um resumo. O Bhagavatam, o Śrīmad Bhagavatam é muito, muito, muito mais detalhado. Muito mais detalhado. Vamos então, não tem mais perguntas? Vamos cantar então o Nama Sankirtan, Hari Harai, para terminar esse programa. Amanhã continuaremos com a leitura do livro Demolindo os Pilares do Ego, capítulo 2. E no domingo faremos a iniciação. Faremos não, assistiremos, né? Shilacharya Maharaj fará a iniciação. E vamos fazer um programa normal, com Arati, com canções. Programa normal online, a partir das 10 horas da manhã. Então terminamos mais um programa, nesse dia auspicioso de Ganga Devi Puja. E como eu falei, domingo espero todos assistindo à iniciação. Shilacharya Maharaj normalmente ele dá um darshan e ele dá uma aula, então é muito auspicioso. Temos a presença dele, a associação de um sábio, do rei dos sábios, como diz Shila Siddhar Maharaj. Espero todos então amanhã e no domingo a partir das 10 horas.